E a palavra que eu quero trazer aqui vai ser Paulo falando para Filipenses. É uma carta que Paulo está direcionando à igreja de Filipe. E a gente vai ter um entendimento aqui quando Paulo fala. Inclusive, eu botei até o tema da mensagem. Pode soltar aí, por gentileza? Complete minha alegria. Você pode repetir comigo? Essa frase, na verdade, é de Paulo, o discipulador falando. E eu, quando eu li estava lendo, estudando um pouco, eu falei, eu acredito que o nosso pastor, nosso Paulo de hoje, essa seria a frase dele: complete minha alegria. E como a gente vai completar a alegria do nosso Paulo, do nosso discipulador? Nós vamos entender agora na caminhada dessa mensagem. E aí Paulo, lá em Filipenses 1:27, ele vai falar o seguinte para a gente: o mais importante é que vocês vivam em sua... Vocês estão sozinhos? Não, né? Pensei que estava sozinho aqui. O mais importante é que vocês vivem em sua comunidade. Nós estamos aonde? Numa comunidade. Comunidade Evangélica Rehobote. De maneira digna das boas novas de Cristo. Ele está falando que é bom que nós vivemos em comunidade e pegando o quê? O Evangelho de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas. Então Paulo, no final do capítulo 1, ele está dizendo, Paulo está preso, tá, gente? Paulo está escrevendo essa carta preso, junto com Timóteo e mais um discípulo que está lá, de nome Epáfras. E aí Paulo está escrevendo essa carta. E a gente vai entender por que Paulo está falando isso para eles. Irmão, para viver numa comunidade, a gente precisa viver o quê? No mesmo espírito e no mesmo propósito. Porque se a gente não entender isso, vai ficar difícil. Por quê? A igreja é formada de pessoas o quê, irmãos? Diferentes. Muito. E é nisso que eu quero trazer essa mensagem. E eu vou voltar lá no início, quando a igreja de Filipenses foi formada, para nós entendermos, às vezes, a dificuldade que é discipular uma pessoa, ou se permitir ser discipulado. Por isso que Paulo está falando, se vocês não entenderem, para entenderem que precisam viver em um único propósito, em um único espírito, vai ser difícil viver em comunidade. E aí vamos entender essa história mais para frente. Filipenses 2:1, Paulo vai dizer assim, tá? Filipenses 1:27 já é o finalzinho. Aí ele inicia o capítulo 2 falando assim: há alguma motivação? Paulo vai fazer 4 perguntas, irmão. Eu queria que você virasse para o teu irmão e fizesse essas 4 perguntas também. Vamos lá. A primeira: há alguma motivação por estar em Cristo? Faça para o teu irmão, irmão. Há alguma motivação por estar em Cristo? A segunda: há alguma consolação que vem do amor? A terceira: há alguma comunhão no Espírito? A quarta: há alguma compaixão e afeição? Aí Paulo vai fazer 4 perguntas para eles. Se há, aí ele vai falar, eu botei aqui, alguma motivação. Irmão, motivação. Qual é a tua motivação de estar aqui em comunidade? Você já se perguntou? Qual é a tua motivação de estar aqui hoje? Qual é a tua motivação que te fez chegar aqui hoje? Qual é a tua motivação que tem te mantido aqui nesse lugar? Qual é a tua motivação? Porque ele está falando, há alguma motivação por estar em Cristo? Tem que ter uma motivação. O que é motivação? Um propósito, um destino. Qual o teu destino de estar aqui nessa noite? Se não for algo em Cristo, irmão, você não vai suportar. Você não vai aceitar algumas coisas, porque você vai olhar para a esquerda e para a direita, vai ver pessoas diferentes. Mas quando a gente tem uma motivação e um destino para chegar, a gente vai superar as diferenças. Aí Paulo vai falar, há alguma consolação que vem do amor? Consolação quer dizer enxergar Deus em tudo. Consolação é você olhar e falar assim, e como a gente enxerga Deus em tudo?
seguindo o mandamento: amará a Deus acima de todas as coisas e o teu. Então, quando eu tenho consolação, eu consigo enxergar na vida do meu irmão Deus. Porque se eu não conseguir enxergar algo de Deus na vida dele, eu não vou querer continuar. Eu não vou discipular. Por isso, quando você também está discipulando, as pessoas precisam ver Deus em você. Porque se ela não vê Deus em você, ela não vai querer te seguir, irmão. E aí Paulo está falando: há alguma comunhão no Espírito? Porque comunhão, irmão, tem que estar no Espírito. Comunhão, estar com Jesus, mesmo Espírito. Se a gente não tiver no mesmo Espírito, não tem como. E a gente vai ver aqui mais na frente, que eu vou trazer, em Atos 16, vai falar de uma mulher que adivinhava. E ela falava para Paulo: ali vai um homem de Deus, que trouxe a salvação para esse lugar. O que ela falava era verdadeiro, porém o espírito que estava nela era mentiroso. Então a gente precisa estar ligado no mesmo espírito. Cuidado, que tem espírito que não é o mesmo. Porque o que está em nós é o espírito da verdade. Cuidado, que tem pessoas que estão com o espírito da mentira, andando com você. Então, se a gente não tiver uma comunhão no espírito, a gente não vai conseguir discernir. E aí Paulo está dizendo: há alguma compaixão, afeição? O que é compaixão? Todos nós sabemos. É sentir a dor do próximo. É o que Jesus fez. Então, quando a gente sente a dor do próximo, a gente consegue continuar caminhando. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai entender e vai continuar. Então, são coisas que Paulo está fazendo 4 perguntas. Se há isso, aí no 2 ele vai dizer, bota no versículo 2. Então, complete minha alegria, concordando sinceramente uns com, amando-se mutuamente e trabalhando o quê? Juntos, com a mesma forma de pensar em um só. Quer completar a alegria do teu discipulador? Está aí. Sinceramente, concordando uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com o mesmo pensar em um só propósito. Se a gente entender isso, irmão, a gente vai viver o melhor ano de discipulado da vida. E eu não estou falando somente de um ano de 2025, porque esse discipulado não vai parar em 2025. Na verdade, 2025 vai ser um preparatório para a gente viver 10, 20, 30 anos sendo Timóteo, sendo discipulador. Mas para isso a gente precisa entender que precisamos ter o mesmo pensamento, andar junto. E a gente só vai conseguir isso a partir do versículo 5 em diante, que a gente vai ler, não agora, a gente vai entender. Por que Paulo está trazendo isso? Porque já chegou no ouvido de Paulo lá na cadeia, que Filipenses, apesar de ser uma igreja, se você pegar aqui, depois você ler, são 4 capítulos somente, a igreja de Filipos é uma igreja que trazia muita alegria para Paulo, irmãos. Só a palavra alegria tem pelo menos umas 15 vezes nos 4 capítulos. Paulo sentia alegria. Eu olho para a igreja de Filipenses, eu olho para a Rehobote. Acho que ninguém entendeu, né? Vou repetir de novo. Eu olho para a igreja de Filipos, que é uma igreja alegre, eu vejo a Rehobote. Dá um sorriso aí pro teu irmão. Olha que igreja alegre. Olha esse cara do teu lado, como ele está rindo. Chegou aqui todo emborrado, sério, agora como ele já está dando até um sorriso, irmão. Porque essa igreja é contagiante. A igreja de Filipos, irmão, quer ver uma coisa? Paulo falava assim, vou para uma missão. A igreja de Filipos, David, era a primeira a ofertar na vida dele. Ah, Paulo está indo para a Ásia. Paulo, toma. Paulo está preso. Porque naquela época, na cadeia, não era igual hoje, não. Porque na cadeia é molezinha hoje, né? Quem já ficou preso aí? Na cadeia hoje tem café da manhã, tem almoço, né, Jean? Mas tem almoço, tem café. Eu não sei se é bom, mas tem. Naquele tempo não tinha nada, irmão. Era as pessoas, os familiares que levavam para eles. Então, a igreja de Filipe estava sempre, Paulo está preso? Estão lá ofertando a vida do Paulo. Paulo está em missão? Estão lá ofertando a vida de Paulo. Os irmãos de Jerusalém estavam precisando, a igreja de Filipe se levantava e, toma, Rodrigo. E aí, quando eu olho para a igreja de Filipe, eu vejo o Rehobote. Vamos comprar um caminhão. Vamos comprar uma picape. Vamos fazer a igreja kit.
O que o pastor Alexandre chama a gente, a igreja entra no propósito. A igreja Rehobote é uma igreja de Filipos, uma igreja alegre, contagiante, uma igreja que entende o propósito, entra junto. Sim ou não? Sim. E aí Paulo está falando isso porque, mesmo com tudo isso, chegou ao ouvido de Paulo que tinha umas pessoas ali que não estavam entendendo o propósito. Que quando Paulo ensinou tudo a eles, mas agora quando Paulo está preso, tem umas pessoas querendo aparecer, tem umas pessoas sendo egoístas, pensando somente em si, e Paulo já está dando um recado para eles: complete minha alegria. Mas como, Paulo? Tendo o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Eu já ensinei vocês o que tem que fazer, então para de dar ouvido. E aí Paulo, desse problema, o Paulo já começa a dar uma solução para eles. Mas do capítulo 5 em diante, vai vir a chave para a gente viver o melhor ano da nossa vida. Tem alguém crendo aí? E aí no capítulo 3, olha o que eu falei aqui, o que o Paulo está relatando. Não sejam egoístas. Se Paulo está falando não seja egoísta, é porque tem alguém egoísta ali naquele lugar. Chegou ao ouvido de Paulo, Timóteo tinha ido visitar Paulo, e levou junto alguém com ele. É como se hoje o pastor operou, está em casa, eu fui lá visitar ele e estou trazendo uma carta para vocês, mais ou menos isso. E aí eu relatei algumas coisas, e aí Paulo está falando para a igreja, e mandando trazer de volta essa carta e falar para eles. E aí o que ele está dizendo? Não seja o que? Egoísta, nem tente impressionar ninguém, seja humilde e considere os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios. Olha o que o Paulo está falando, não seja egoísta. Então, porque já estava tendo algum burburinho ali em Filipos, apesar de ser uma igreja top, que chegava junto com o Paulo em tudo, alegre, cordial, porém, irmão, sempre vai ter. E uma pessoa egoísta, ela só pensa em... Uma pessoa egoísta se acha o máximo, uma pessoa egoísta, muitas das vezes, ela se torna soberba. E Paulo está falando, não faça isso, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu ensinei para vocês. Porém, irmão, todavia, a igreja é formada de pessoas de várias classes sociais. A igreja é formada de pessoas de várias culturas. A igreja é formada por pessoas que nasceram na comunidade, nasceram na Zona Sul. Tem pessoas que estão do teu lado aí, tem um médico do teu lado, irmão. Tem um professor. Tem um pedreiro. Tem um cara que trabalha na Colube. E ele está dizendo, nem por isso você é melhor do que ninguém. Porque o nosso propósito de estar aqui é um só. E aí para a gente voltar depois aqui em Filipenses, depois desse problema que Paulo apresentou para a gente, e a partir do 5 ele vai dizer a solução, eu quero que a gente ir lá em Atos 16, para a gente conhecer o início da igreja de Filipenses. Vamos lá? Atos 16. Você pode projetar aí para mim a partir do versículo 6? Atos 16, 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia, até o porto de Troade. 9. Naquela noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajuda-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então Paulo, aqui o capítulo 16, está logo depois do 15, né? Se é o 16, está depois do 15, é claro, né? Mas no capítulo 15, é aquela briga que tem entre Paulo e Barnabé, que eles se separam. Barnabé pega João Marcos e vai para Chipre, e Paulo pega Silas e vai para a Ásia, para a segunda viagem missionária deles. E aí nessa segunda viagem missionária, quando Paulo e Silas estão indo, acontece que o Espírito de Jesus não permite que ele vá para a Ásia. Aí Paulo ainda tenta ir para o lado norte da Ásia, também não permite, até que ele tem uma visão e fala: tem um homem, tem alguém clamando lá na Macedônia pedindo ajuda. Você está entendendo o porquê uma célula chegou na tua casa?
Então, se você que ainda não tem uma célula na tua casa, continue clamando, porque o próprio Deus está ouvindo, e no momento certo Ele vai colocar. Quinta-feira eu fui numa casa, numa célula, que a anfitriã falou justamente isso. Como eu orei, como eu clamei para que tivesse uma célula na minha casa. E no tempo certo, Deus mandou Paulo ir até lá e falar, vamos fincar aqui hoje essa célula. Então continue, irmão, continue, né, Tiago? E aí, Paulo vai e obedece a voz, e chega lá em Filipos 11. Então embarcamos em Troade e navegamos diretamente para ele de Samatrácia. E no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permaneceram vários dias. Eu vou ler aqui, que aqui está bem melhor para minhas vistas. Dali, que isso, varão? Está muito rápido. 12. Isso. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. 13. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres aí reunidas. Engraçado, eu estava lendo Atos, né? As mulheres sempre na frente, né, irmão? Misericórdia. Eu não sei se é misericórdia ou se é bom, né? Porque a gente vê nos encontros, sempre é mais mulheres, né? E até aqui. Porque Paulo deixa bem claro, eles saíram da cidade. Porque na cidade, na Macedônia, era uma colônia romana. E Filipos ficavam lá, a cidade de Filipe. E tinha lá bem grande. Não podia falar de outra religião que não estivesse ali na Grécia. Macedônia fica na parte da Grécia. Então não podia falar. Por isso que Paulo fala que saíram da cidade para ver se procuravam algum lugar de oração. E quando ele sai, ele encontra as mulheres ali reunidas. 14. Uma delas era uma mulher temente a Deus chamada da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de purpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Lídia foi a primeira membra da igreja de Filipos. Foi a primeira a ouvir Paulo, e ela diz bem claro aqui, Paulo, que ela uma mulher devota. Já conhecia, porém, ainda não tinha aceitado. Sabe aquelas pessoas que vêm para a igreja, tem um coração, eu sou bom, meu coração já é de Cristo. Sabe aqueles papos de pessoas que é boa e acha que não precisa confessar? É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ela ouviu, abriu o coração e aceitou o que Paulo estava dizendo. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Jesus. Paulo estava pregando as boas novas. Estava falando o quê? Que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Paulo estava contando tudo isso, e aquela mulher abriu o coração e aceitou. E aí começa a igreja de Filipe. Repete comigo. Lídia, rica, judia e mulher. Continua, vamos para o segundo. Essa foi a primeira. Agora vamos continuar a igreja sendo povoada. Foi batizada junto com sua... E detalhe, irmão. Foi batizada junto com sua família e pediu que nós hospedássemos em sua... Irmão, a mulher não esperou. Ela aceitou, se batizou e já pediu uma célula na casa dela. Você está entendendo como o evangelho tem pressa? Como a gente está atrasado em algumas coisas? Como a gente fica pensando ainda? A mulher aceitou Jesus, entendeu? Irmão, a Bíblia fala quem crê e for batizado. Se tu creu, entendeu, acabou. É igual Filipe com aquele eunuco lá. Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? E aí Filipe explica a ele. A explicação de Filipe é tão boa, tão perfeita, igual aqui na Rehobote, o ensinamento, sim ou não? Que o próprio eunuco, na mesma hora, quando ele olha para o lado e vê uma poça d'água, um pouco d'água lá, ele fala, o que me pede de eu ser batizado? Você está entendendo, irmão? Se você crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e é Senhor da tua vida, o que te impede de ser batizado? Mais nada. É fé, irmão. Se você tem fé em Cristo, então chegou a hora. Quem não é batizado aqui? Quem não é batizado, levanta a mão assim, bem alto. Igreja top, né? Tem um entendimento, quase todo mundo já é batizado. Tem 1, 2, 3, 4, 5, somente 6. Vocês já entregaram a vida para Jesus? Você já entregou a vida para Jesus?
Já, irmã? Está firme? E o que te impede de batizar? Você está entendendo? É o que o Paulo está nos ensinando aqui. A Lídia conhecia. E quando ela aceitou, abriu o coração, ela não quis perder mais tempo, irmãos. Na mesma hora ela quis se batizar, já falou assim, Paulo, implorou, é bem claro, ela pediu que hospedasse em sua casa. Se concorda que creio de fato no Senhor, venha ficar na minha casa, disse ela. E insistiu até que aceitamos. A mulher insistiu para Paulo ir para a casa dela, montar uma célula, irmão. Acho que está faltando você insistir mais ao teu pastor, ao teu supervisor. Fala assim, pastor, bota uma célula na minha casa. Quem quer ter uma célula na casa? Quem ainda não tem e quer ter, levanta a mão. Isso, fica com a mão levantada. Então vocês já são batizados também? Todos? Então faz o seguinte, amanhã todo mundo manda mensagem para o pastor Alexandre pedindo uma célula na casa, bem? Manda para o pastor Alexandre, hein? Porque só ele que dá uma canetada. Que aí se ele autorizar, ele vai mandar para o supervisor. Aí o supervisor se vira. Amém? E vamos lá. Por 16. Eu não estou nem lendo o que está anotado aqui. Vamos aqui, que aqui está muito pequeno para mim. Esse negócio aqui está com defeito. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, então Paulo foi no lugar de oração, encontrou Lídia, já ganhou aquela mulher para Jesus, já começou a igreja, já montou uma célula na casa dela, mas ele continuou, voltou para aquele lugar de oração novamente. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro. Olha que detalhe, irmão. Paulo saía da cidade para ir no lugar de oração. E ele indo, veio alguém atrás dele. Veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual ele predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. 17. Ela seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser? Era mentira? Não, verdade. Eles chegaram naquele lugar para pregar a salvação. Só que o espírito que estava nela não era o espírito de Deus. Então cuidado, irmão, porque o Satanás conhece a tua história. Ele conhece o teu passado. Ele sabe, como o meu pastor fala, o que vocês fizeram no verão passado. Por isso que às vezes muitas pessoas são enganadas, né? Com aquelas religiões que desce e fala, conta a história todinha. Satanás não nasceu ontem, cara. Ele já estava desde lá do templo lá, ele caiu também, ele conhece todas as histórias. Nós que nascemos agora, irmãos, deixa de ser bobo. E aí cuidado que tem pessoas que você acha, porque está falando coisas que você fala, caramba, é verdade, é isso mesmo, mas cuidado, só está te enganando. Por isso que tem que estar em comunhão com o mesmo Espírito, tendo discernimento. Peça ao Senhor discernimento para saber se é de Deus ou se é de Satanás. A fala era bonita, e Paulo muito aqui podia concordar, mas se Paulo, entenda uma coisa, luz e treva não se combinam. Se você está em Cristo, irmão, você vai discernir na hora que não é de Deus. E aí vai dizer, ela era uma escrava. Então, a segunda pessoa que Paulo ganha para Jesus é uma escrava que adivinhava. Você está entendendo como a igreja está sendo formada? Volta aqui de novo, 17. Ela seguia Paulo e a nós, gritando, estes homens são servos de Deus Altíssimo. 18. Isso continuou por vários, até que Paulo, indignado, se voltou e disse, ao espírito dentro da jovem, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. 19. Quando os senhores da escrava viram a sua expectativa de lucro, haviam sido frustrados, agarraram Paulo e se arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Então o que eu quero dizer, na segunda agora, primeiro Paulo está com uma mulher judia, rica, montou uma célula. A segunda era uma escrava, totalmente diferente da primeira. Cultura totalmente, essa escrava provavelmente era grega, era da Grécia, a cultura era outra, mas também Paulo liberta essa mulher e leva já para casa de Lídia, já bota ela na célula. Irmão, está entendendo? Por isso que a nossa igreja é em célula, quando você vem e entrega a tua vida, você não pode ficar perdido, você tem que ir direto para uma célula, que essa célula vai te discipular, essa célula vai cuidar de você.
Então, quando você, por isso que a consolidação já indica para um líder. Por isso, líder, quando você receber uma mensagem do consolidador, você já tem que pegar essa pessoa e começar a discipular ela, porque ela acabou de ser liberta, senão ela vai voltar. Se ninguém cuidar dessa pessoa, irmão, tá o derredor doidinho para pegar ela de volta. Imagine, ela é escrava, ela tinha senhor, e quando a gente é liberto, irmão, Satanás não fica satisfeito não. Porque quando a gente é liberto, não atinge somente a nossa vida, atinge todos que estão à volta de nós. Porque quando você começar a se posicionar, pessoas que te olharam com outros olhos, vai começar a falar assim, opa, agora tem algo diferente nele. Então, quando essa mulher é liberta, os senhores dele ficam desesperados e prende Paulo. E aí, a gente vai para a terceira pessoa, a terceira membro dessa igreja de Filipenses. Eu estou trazendo tudo isso para vocês entenderem como é viver em comunidade. A gente vai entender aqui o que é viver em comunidade. Eu primeiro estou trazendo uma mulher que era judia, rica, que tinha uma cultura. Agora eu estou falando de uma escrava, pobre, grega, que também Jesus ganha e bota numa cela. E através dessa atitude de Paulo, ele é preso. Ele é levado ao cárcere, por causa que ele tomou uma atitude correta. Muitas das vezes, líderes, as nossas atitudes, não que a gente vai ser preso, mas a gente vai ser chicoteado, vamos sangrar, mas a gente só não pode perder o que o Senhor nos chamou para fazer. 20. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. 21, deixa eu passar aqui, bota no 23. Depois de serem severamente açoitados, Paulo foi açoitado primeiro, né? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordem para não os deixar escapar. Próximo. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. 25. Primeiro eu vou falar do 23 e 24, depois a gente volta no 25. Vocês conhecem essa história, mas eu quero falar. O 23, Paulo é açoitado, irmão. Eles tiraram a roupa do Paulo e Silas, ficaram nu em praça pública, açoitaram ele, chicotearam e depois ainda botaram ele numa prisão interna, irmão. Isso que o evangelho muitas das vezes faz. O problema é que tem pessoas, líder, isso aqui é para muita gente. Você que vai discipular, se prepare. Que coisas, você está fazendo coisa, você expulsou um demônio, fez uma coisa boa, libertou alguém. Porém, você está influenciando em muitas gerações. Você entende, quando você mexe numa casa, você está mexendo numa geração, irmão. Por isso que o inferno se levanta mesmo. E aí tem pessoas que vão falar mal de você, vão te chicotear. Paulo foi chicoteado ali na vara. A gente somos chicoteados através da internet, através da palavra, através de alguma atitude. Mas mesmo assim, Paulo era imitador de Cristo. Quando eu olho para essa situação de Paulo sendo chicoteado, eu lembro a tipologia de Cristo, sendo chicoteado naquela cruz ali, sangrando com tudo, mas Paulo não falou nada, pelo contrário, foi preso, botaram ele na cadeia interna. Sabe o que é uma cadeia interna, irmãos? Naquela época, Roma tinha 3 etapas da cadeia. Tinha a cadeia de fora, que, Tiago, era ar livre, tinha ventilação e tinha claridade, mas tinha a parte interna, irmão, e a parte interna era subterrânea, não tinha luz, não tinha vento, não tinha nada, e Paulo praticou o bem. Tem hora que a gente para e fala assim, o que eu estou fazendo? Senhor, me ajuda, eu estou pregando a tua palavra, eu estou falando a tua verdade, eu estou conduzindo tudo certo, minha vida está certa, porque eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo chicoteado, por causa de mim. Ele falou, por causa de mim. Paulo fala, por causa de Cristo vale a pena. E não pense, se estão falando para você que não vai ser maravilha não, vai se tornar discipulador, vai se tornar líder, vai tomar chicotada, vai sangrar. Só tem uma coisa, só não pare. Só não pare, porque Jesus naquela cruz, chicoteado, sangrando, ele falou, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que falam. E Paulo chicoteado, preso no subterrâneo ali, onde não via mais nada, é tudo escuro, irmão.
Imagina uma prisão subterrânea. Paulo não enxergava nada, ainda estava preso ainda, botaram os troncos na perna dele para não fugir. Foi preso como se fosse um bandido. Mas à meia-noite, mas o espírito de Paulo estava ligado ao espírito de Cristo. Mas Paulo estava com um pensamento só. Paulo tinha um propósito só. Paulo tinha um destino. Paulo sabia onde ele queria chegar. Por isso que à meia-noite ele olhou para Silas. Olhou não, porque não dava nem para ver Silas. Tudo escuro, tudo apagado. Ele falou: Silas, estou sangrando, estou preso, mas o que está dentro de mim continua solto. Paulo, Silas, estou sangrando, está doendo, mas o que está dentro de mim está gritando aqui para me cantar e adorar Ele. Você está entendendo o que é o Evangelho, irmão? É quando todo mundo está falando de mim, está me criticando, está me condenando, mas o que está dentro de mim não consegue ficar guardado. Jeremias chega uma hora que fala: eu não quero mais, não consigo mais. Mas tem algo que queima dentro de mim, que não deixa eu ficar calado. Ah, querido, você precisa estar no mesmo espírito dele para suportar. Por isso que Paulo fala: combati o bom combate, guardei a minha fé. É isso que Paulo está dizendo para a gente. Posso estar preso, posso estar humilhado, mas ninguém vai me parar, porque eu sei quem tenho crido, eu sei quem tem me sustentado, eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais. Isso é o Evangelho, isso é a cruz que a gente carrega. E aí Paulo ali meia-noite, irmão, Paulo e Silas começam a adorar. Começa a adorar. Aquele louvor. Enquanto eu viver, eu vou proclamar a cruz de Cristo. Me ajudem, por favor. Quem do louvor sabe? Vem, Varu, quem sabe? Me ajude aí. Fala. Eu quero lembrar, Espírito Santo me lembra essa canção. Não é esse. Não é. Oi, Senhor, me lembra. Essa não. Enquanto eu viver, eu vou proclamar a Não é essa não. Não? Ah, se o senhor não quer me lembrar. É. Isso, mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Oh! Isso, meu pastor. Paulo e Silas à meia-noite, sangrando, doendo, falando: não, ele não vai sobreviver, não aguento mais. Ele começa: Silas, dá um dom maior aí. Dá um dom maior aí, Silas. Porque eu não vou parar de proclamar a mensagem da cruz. Eu não vou parar de declarar a mensagem da cruz. Pode custar a minha vida, pode custar o meu sangue, mas eu vou continuar proclamando. Ai, eu não sei. Eu vim aqui nessa noite te motivar mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou proclamar a mensagem. Nós vamos proclamar essa mensagem. Podem falar mal da gente, podem chicotear a gente, mas não vamos parar, não vamos desistir. Nós vamos até o fim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Paulo começa, querido. Até morrer, eu a vou proclamar. Não importa onde eu esteja, eu vou proclamar essa mensagem. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa
essa mensagem, querido. Até morrer, eu a vou proclamar. Sim, Jesus. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Não desista da tua cruz, irmão. A tua cruz tem a tua medida, tem o teu tamanho, tem o teu peso. Não desista. E aí Paulo e Silas cantando. De repente, o terremoto começou a sacudir tudo. Ah, você está entendendo? Quando a gente não desiste, quando a gente não para, o Senhor traz um terremoto, irmão. Cadeias foram quebradas. Vai acontecer aqui, e as cadeias que nos cercam vão cair. Sim. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos para os céus e clamo ao Senhor. Então, vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. continua. E aí Paulo e Silas, senta aí mais um pouco. Aí Paulo e Silas continua aí. Continua, chama o louvor. Chama o louvor. Eu vou terminar. Vou ler mais esse versículo e a gente vai embora. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Porque tinha um homem adorando, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tempestade, mesmo sangrando. Tinha um homem que decidiu adorar o Senhor, independente da circunstância. E através da adoração desse homem, cadeias foram libertas, presos foram soltos. Você está entendendo? Se você não parar, tem pessoas que vão ser libertas, tem pessoas que vão ser soltas através de você, irmãos. Se Paulo tivesse desistido, hoje nós não estaríamos aqui contando, falando dele. Se você desistir, ninguém vai mais lembrar de você. Mas se você persistir, irmãos, tem uma geração que vai lembrar de você. Tu está deixando um legado, irmão. Um legado. E ele vai dizer no 27, quando o carcereiro acordou, tem pessoas que estão despertando por causa da tua adoração.
Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. No 28, Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Sangrando. Talvez esse próprio soldado foi o que chicoteou ele. Mas quando esse cara pega uma espada para se matar, Paulo grita: não se mate, porque tem um evangelho que pode trazer vida para você. Quando tu pensa que está tudo dando errado, que não tem mais jeito, não tire a tua vida. Tem um evangelho, tem um Jesus, tem um Cristo que te ama, que pode trazer tudo de volta para você. Mas precisa estar ligado em espírito. E quando eu estava estudando isso, irmão, o Senhor me deu uma revelação, que eu falei, revelação não, porque a palavra do Senhor já é revelada. Mas Ele me mostrou algo que eu falei, Senhor, depois o Senhor me dá mais entendimento sobre isso. Paulo estava preso aonde, irmãos? Num cárcere subterrâneo. Tinha luz? Não. Paulo estava vendo Silas? Não. Como é que Paulo consegue enxergar o cara com uma espada para se matar? Eu falei, Senhor, como? Paulo estava no subterrâneo. O soldado estava lá fora. Como Paulo enxerga ele e fala, não se mate. Você está entendendo? Quando você está aqui, e olha como é tão verdade, bota no 29. O carcereiro mandou que trouxesse o quê? Luz, e correu até o cárcere. Bom, se a gente não tiver espírito, a gente não vai suportar nossas crises. Paulo não estava vendo como Paulo enxergou aquele homem pegar uma espada para se matar, porque o espírito que estava em Paulo revelava para ele. O espírito que está em você, quando você está aqui buscando, clamando, ele está libertando pessoas lá fora. Tem pessoas agora que estão querendo se matar, mas a tua presença nesse lugar, a tua fé nesse lugar está falando, não se mate. Eu estou aqui, está doendo, estou sofrendo, mas eu estou aqui, eu estou de pé. E aí Paulo dá um grito, ele não se mata, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. 30. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha o poder, irmão, de quem está alinhado em espírito, quem está no mesmo propósito, quem sabe a motivação, onde quer chegar. A motivação de Paulo era Cristo, o prazer de Paulo é estar vivendo isso, e esse é o que o Senhor tem nos chamado. 31, eles responderam, creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. É você, irmão, é sua casa, é sua família, é todos. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Creia no Senhor e você e sua família serão salvos. Só não desista, só não pare, permaneça fiel a Ele. É tempo de discipulado, irmão, e tem que estar no mesmo propósito. Muitas das vezes vai doer, muitas das vezes você não vai aceitar, muitas das vezes você vai sair daqui sangrando. Só não desista, permaneça fiel a Ele. E aí 32, então pegaram a palavra do Senhor e ele e toda a sua família. Você está entendendo? Lídia creu, foi batizada e toda a sua família. O soldado creu e toda a sua família foi batizado também. Você está entendendo o que Deus está fazendo?
Só não desista, irmão. Só não desista. Pode ter um cara do teu lado estranho, cara. A igreja é isso mesmo. Um é rico, outro é pobre, outro é militar, é romano. Um é de Roma, um é de Judá, outro é da Grécia. Mas todos somos um nele. Se a gente estiver ligado em espírito, irmão, nada vai. Foi bem claro. O inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E muitas das vezes o inferno vai querer trazer contenda, falar que teu irmão não presta, é isso ou aquilo. Não. Ele só é diferente porque ele cresceu numa cultura diferente. Ele cresceu numa casa diferente, ele cresceu numa família diferente. Porém, quando a gente está em Cristo, a gente se torna um só nele, por ele e para ele. Olha 33 aí. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e levou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Eu nunca vi um discipulado tão rápido, irmão. Eu queria aprender com Paulo. A mulher ouve Paulo e já quer se batizar e já quer célula. O carcereiro, na mesma hora, crê no Senhor, é batizado e já começa a cuidar de Paulo. Aquele que ele feriu outrora, prendeu, agora ele mesmo está cuidando. Isso é loucura do evangelho, irmão. Muitas das vezes tu vai ser chicoteado, vão falar mal de você e depois você vai ter que ir lá cuidar dessa pessoa, mano. Ah, Jesus, mas ele falou, mas falaram mal de mim também, falaram mal de Paulo também, mas a gente continuou, não desistiu, continuou. Mas é difícil, eu sei que é difícil. Se você acha difícil, imagine para eles naquela época, irmão. A gente está fácil demais. A gente só precisa entender que somos pessoas diferentes, vivemos um único propósito. Somos pessoas diferentes, vivendo um único propósito. Chegar até o fim. Chegar até o fim. Volta lá para Filipenses 2. Filipenses 2:5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Irmão, só tem um jeito de a gente viver uma vida em comunidade juntos, tendo a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Então, quando a gente chega numa comunidade, assim como ela é Filipenses, tinha cada um de uma cultura, de uma família, a gente precisa entender que a gente só vai conseguir vencer e ir até o fim se a gente tiver a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Aí você me pergunta, pastor, qual é essa atitude? Pergunta. Pastor, qual é essa atitude? Pergunta de novo. Ah, sim não, pergunta de novo. Quem é o pastor que faz isso, hein? Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. 6. Embora sendo Deus, irmão, quando ele fala assim, embora sendo Deus, já acaba com todos os nossos argumentos. Embora sendo Deus, não fez questão, não considerou, não se achou. E quem somos nós para achar alguma coisa? Embora sendo Deus, Jesus não considerou ser nada, se esvaziou, se humilhou. Quem é você? Como o meu pastor fala, somos uma minhoca empanada. E aí chegamos na igreja, achamos. Eu não estou falando que você tem que pensar ou não. Claro, você é humano, você pensa, você tem raciocínio, você tem vontade, tem tudo isso. Só estou querendo dizer
Quem é você? Tu pode ser o doutor da lei, você pode ser médico, pode ser tudo, mas quando chegamos aqui e entendemos o propósito, esquece quem você é e seja quem Deus quer que você seja. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a quem devesse apegar. Esquece, irmão, porque se você achar que é alguma coisa, você vai cair, você não vai obedecer, você não vai permanecer, você vai sair. E é isso que o inimigo quer. Ele não desiste. Lúcifer quis ser igual a Deus, por isso caiu, e levou com ele o quê? A terça parte. Ele continua. Depois foi aonde? No jardim. Falou o que para Eva e para Adão? Se comer, vocês vai ser igual a Deus. Por isso que Deus não quer que você coma. Você está entendendo? E ele continua na igreja, falando a mesma coisa. Vai obedecer? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Continua querendo levar até essa parte. Ele não mudou, irmão. Ele não mudou. Por isso que ele está falando, não queira ser igual a Deus. Só que para isso você vai precisar de quê? Nós vamos precisar de quê? 7. Em vez disso, em vez de querer ser alguma coisa, em vez de achar que nós somos alguma coisa, achar que nós somos dono da razão, que é o que eu penso, é isso mesmo, eu que estou certo, você que está errado. Ele está falando, não, chega, acabou esse tempo. O tempo de Timóteo, o tempo de discipulado, já não é mais para a gente ficar brigando quem está certo e quem está errado. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça, que eu me constranja. Tempo de discipulado é isso, irmão. É ele crescendo e eu diminuindo. É a vontade dele permanecendo, prevalecendo e a minha diminuindo. É eu entregar tudo para ele e não o que eu quero. Por isso que ele falou, em vez disso, ele sendo Deus, Jesus, mas quando ele veio como homem, esvaziou a si mesmo. Irmão, em ano de Timóteo discipulado, se a gente não se esvaziar de nós mesmos, esquece. Porque nós somos cheios de si, irmãos. Eu sou cheio de si, eu tenho as minhas vontades, eu penso do meu jeito, da minha forma. E eu não estou falando que a minha forma muitas das vezes é errada, não. Porém, entre a minha vontade e a dele, eu vou obedecer a dele. Eu posso até estar certo, irmão, mas se ele falar para mim, vai, eu vou. É difícil, eu vou. O Senhor está mandando, eu vou. É por ele, eu vou. Por isso que é muito fácil a gente cantar, é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Porque gastar a vida por ele é se esvaziar de si mesmo. E muitas das vezes a gente não quer se esvaziar de nós mesmos. Somos orgulhosos, somos soberbos. Não, tem que ser do meu jeito, da minha forma. Não, irmãos. Por isso que tem a Bíblia. É da forma dele, é do jeito dele. Então esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Que loucura, assim. Assumiu a posição de escravo, de servo. Ele está falando assim, Marcos, reencontro, maior é aquele que servir, irmão, está no amplo aqui, geral. Não é servir só, está numa escala, é servir o teu próximo, é discipular, porque discipular é servir. Quando discipulado você está servindo alguém. Discipular alguém, irmão, não é mandar, não, é servir essa pessoa, porque eu sou discípulo mostrando o meu exemplo. Então, se eu sou discipulador, ele vai ter que olhar para mim e ver que eu faço, não que eu mando.
Porque Jesus primeiro ele fez. Ele serviu. Por isso que ele falou, deixa eu lavar os pés de vocês. Vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. E para isso tem que se esvaziar, irmão. Porque muitas das vezes você vai achar que não é direito seu, você não precisa disso. Eu não preciso fazer isso. Mas ele está falando, eu fiz. Você não fala que é meu discípulo? Muitas das vezes não fala. Não, vamos olhar para Cristo, e tem que olhar mesmo. Então faça o que ele fez também. E aí Paulo está dizendo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, 8, humilhou-se. Aí já era. Humilhou-se, irmão. Ele era Cristo, ele era Jesus, ele era Deus. Humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência anda junto com humilhação. Muitas das vezes, para obedecer, a gente vai ter que se humilhar. Muitas das vezes, para obedecer a Cristo, você vai ter que se humilhar e ir lá pedir perdão, mesmo estando certo. Que legal, mano. Dá um sorriso aí, cara. Fala, que legal, cara. Isso. Vou ter que me humilhar e ir lá obedecer, porque o papai mandou. Estou aqui. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Humilhou, irmão, e obedeceu até a morte, morte de... Para humilhar, esvaziar e obedecer, você tem que morrer. O problema é que a gente não quer morrer. E quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, a gente vai para a água do batismo e fala o quê? Morri. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em... Não vivo mais eu, mas Cristo vive em... E se Cristo vive em mim, eu me esvazio, eu me humilho e obedeço. E quando eu me humilho, me esvazio, obedeço, eu vivo em comunidade. E eu vivo em discipulado. Bem-vindo ao ano de Timóteo. Para fechar, bota aí Filipenses 16 e 17, vamos embora. E 18. Complete a minha alegria. Complete a alegria do teu discipulador. Complete a alegria do seu pastor. Complete a alegria do seu líder. Complete a alegria de Cristo Jesus. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. 17. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Eu queria que você ficasse de pé, e todos nós vamos ler junto o 18, para finalizar. Complete minha alegria. Ano do discipulado. Se esvazia, se humilha e obedece. E vamos viver o melhor ano da nossa vida em nome de Jesus. Bota o 18 aí para a gente ler junto como comunidade, como igreja. No 3 você vai dizer bem alto, bem forte. Com alegria, irmão. Com alegria que você entendeu. É ano de discipulado. É ano de se esvaziar. É ano de se humilhar. E é ano de obedecer à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. 1, 2, 3. Ah, irmão, dá um abraço no teu irmão desse lado aí.
e vamos se alegrar no Senhor. Vai valer a pena mesmo.